para te ajudar a maratonar os melhores filmes de terror sem cair em cilada, eu separei aqui, ó, os 10 melhores clássicos de terror dos anos 90 para você já selecionar os seus favoritos e começar a curtir agora mesmo. Vem comigo então, porque aqui, gente, tem só filmão bom. Porque vocês sabem, né? Anos 90 é sinônimo de bom filme de terror. Então bora! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes do Cinepop. Muito obrigada por estarem aqui conosco. A década dos anos 90 é uma das décadas mais marcantes para as produções de terror. É claro que nós viemos de uma outra década, que é os anos 80, que também foi permeada por alguns dos melhores e mais clássicos e icônicos títulos do gênero, e os anos 90 fez bonito também. E antes do terror se perder por anos a fio e depois ser retomado pela Blumhouse, antes de tudo isso acontecer, lá no início dos anos 90, nós fomos presenteados pelo Ataque dos Vermes Malditos, produção lançada em 1990 e estrelada por Kevin Bacon. E nessa produção aqui, um casal que mora numa pequena cidade localizada no deserto vai lutar com unhas e dentes pela sua sobrevivência e para tentar salvar o mundo do ataque de minhocas malditas e carnívoras. Essas minhocas gigantes vivem debaixo do solo e não vão deixar barato pra ninguém. E essa produção, ela traz uma pegada nostálgica que faz referências aos filmes de criatura dos anos 50 e traz aqui o Kevin Bacon numa sequência do seu sucesso depois do clássico oitentista Footloose. Com uma atmosfera que brinca tanto com o terror como com a comédia, o Ataque dos Vermes Malditos é ideal para quem tá afim de se arrupiar de terror, ao mesmo tempo que também tá afim de dar uma boa aliviada e dar umas boas risadas. E o que seria os anos 90 se não fosse a estreia de Lenda Urbana, produção lançada em 1998 e estrelada por Joshua Jackson e Jared Leto. Nessa produção aqui, uma série de assassinatos começam a acontecer dentro de uma universidade e todos esses assassinatos eles seguem um específico padrão, que é um padrão inspirado em lendas urbanas. Aquelas lendas que são contadas em rodas de conversa exatamente no meio da noite, né? E ninguém quer ter esse tipo de conversa em plena luz do dia em um parque florido num campo de girassol, né? É sempre no meio do breu. E no meio desse contexto horripilante, jovens que aparentemente iam levar vidas muito tranquilas acabam sendo alvos de um assassino em série que não vai poupar ninguém, não. Essa produção fez um sucesso gigantesco, vai ganhar uma nova versão aí, vocês estão ligados já, né? E se até hoje você ainda não assistiu Lenda Urbana, já bota na sua listinha aí, porque você precisa conferir. Outro filme dos anos 90 que é um clássico e que ainda venceu o teste do tempo é Entrevista com o Vampiro, de 1994, estrelado por Brad Pitt, Kirsten Dunst, que era novíssima, e Tom Cruise. A gente já tem aí, ó, metade da nata de Hollywood, porque Brad Pitt e Tom Cruise eram os grandes galãs daquela época, e nessa produção a gente vai conhecer a história de um homem que, depois de ter um encontro com Lestat, acabou se transformando em um vampiro e teve a sua vida completamente redefinida. E ele vai contar a sua experiência para um jornalista biográfico que é bem curioso. Nessa produção, esse rapaz vai contar como foram os seus últimos 200 anos vivendo na pele de um vampiro. A produção, ela tem uma direção que é excepcional, consegue consolidar o subgênero de filmes de vampiros como raramente um filme consegue. E se você ainda não conferiu Entrevista com o Vampiro, já coloca na sua agendinha também, porque você precisa assistir. O que era para ser um verão entre amigos maravilhoso se tornou em uma grande chacina. E essa é a essência de um dos filmes de terror que eu mais amo dos anos 90, intitulado Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. A produção foi lançada em 1997 e traz aqui dois astros que estavam no auge da sua carreira, Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr., que se tornou ali o crush dos anos 90. E nessa produção, após eles acidentalmente assassinarem um pescador e jogarem o seu corpo no rio, o que eles achavam ser um crime do passado, na verdade, foi visto por uma pessoa. E essa pessoa tá a fim de prestar contas com eles e depois de enviar uma carta ameaçadora, esse cara que tem um gancho em sua mão vai fazer de tudo para encontrar os responsáveis pelo assassinato desse pescador. O clássico Mistério de Candyman, lançado em 1992, já vai ganhar uma versão nova que seria lançada neste ano, mas com a confusão do coronavírus, a estreia dessa produção acabou sendo adiada, mas você já pode ter contato com essa história conferindo aqui esse clássico que tem uma base totalmente fincada no folclore afro-americano. E aqui a gente conhece a história da Helen,
cuja pesquisa sobre folclore moderno acaba evocando espíritos dos mortos. Ela nunca acreditou em superstições, mas quando ela conhece a história de Candyman, um espírito de um escravo que fica assombrando uma casa e que possui um gancho no lugar da sua mão, ela vai ficar interessada para escrever sobre ele em sua tese. Outro clássico de terror dos anos 90, também lançado em 1992, é o Drácula de Bram Stoker, produção dirigida por Francis Ford Coppola, vencedor do Oscar, responsável pelo Poderoso Chefão, e aqui essa produção traz Keanu Reeves e Winona Ryder, que supostamente poderiam até estar casados justamente por causa do enredo desse filme. Mas a gente não tá aqui para falar sobre treta de bastidores, não. Eu tô aqui para falar para vocês sobre essa história que acompanha a grande paixão do líder dos Cárpatos. Essa produção se passa no século XV, quando a igreja se recusou a enterrar em solo sagrado a grande paixão do líder dos Cárpatos, que decide então renegar a instituição religiosa. Ele passa a perambular através dos séculos até encontrar a suposta reencarnação da sua amada. E se a gente vai falar de clássico de terror dos anos 90, não posso deixar de falar de O Silêncio dos Inocentes, uma produção que é um terror/thriller lançada em 1991. A produção é estrelada por Anthony Hopkins, que foi o vencedor do Oscar aqui, e também por Jodie Foster, que também recebeu o prêmio na mesma categoria. Essa produção aqui ainda levou o Oscar de melhor filme, levou no total 5 estatuetas e acompanha aqui Clarice Starling, que é uma jovem membro do FBI que acaba recebendo a missão de entrevistar Hannibal Lecter, um psiquiatra que é doido das ideias e que também já cometeu crimes horrorosos e que hoje cumpre prisão perpétua. E conforme Starling vai se envolvendo cada vez mais na sua entrevista com Lecter, mais e mais ela vai descobrir também o envolvimento dele em um crime violentíssimo e perigosíssimo. E ela terá pouco tempo para tentar solucionar esse problema, à medida em que também Hannibal Lecter consegue se tornar uma ameaça cada vez maior, mesmo dentro da prisão. Essa produção é um sucesso de bilheterias, um sucesso de crítica também. Se você nunca assistiu O Silêncio dos Inocentes, é um filme que você precisa conferir o mais rápido possível. Então não perde a oportunidade e aproveita essa vibe de terror e já bota esse filme na sua lista. Mais um filme para sua listinha aí que também fez sucesso nos anos 90 é o clássico Aracnofobia, estrelado por Jeff Daniels. Essa produção aqui acompanha essa aranha demoníaca de Satanás que pode colocar em risco a vida de muita gente e, na verdade, resultou na morte de muitas pessoas. E aqui o rolê é o seguinte: depois que um fotógrafo morre em missão na Venezuela, uma aranha venenosa pega uma carona em seu caixão para sua cidade natal na zona rural da Califórnia. Coincidentemente, o aracnofóbico Dr. Ross Jennings acaba de se mudar com a sua esposa Molly e seu jovem filho para o lugar. De repente, moradores locais começam a aparecer mortos e Jennings começa a suspeitar que isso seria em virtude de aranhas misteriosas e macabras que não são comuns na região. É uma produção que eu vou te contar, é cheia de gatilhos, e então se você sofre de aracnofobia, pelo título do filme você já sabe que você não deve conferir esse filme. Então é importante ter descrição, porque ali é gatilho para tudo que é cão. Mas se você não tem esse problema e gosta de um bom filme de terror, que também é meio nojentinho, confere aí Aracnofobia. E é claro que meu penúltimo filme aqui, gente, para você que é fã de terror, você precisa conferir esse clássico que redefiniu uma geração inteira e ajudou a pautar o cinema contemporâneo. Estou falando de A Bruxa de Blair, um clássico lançado em 1999. Essa produção foi lançada no Festival de Sundance, chegou lá de forma bem silenciosa e acabou se tornando a maior surpresa do festival. Um filme que não apenas balançou o Festival de Sundance, como também fez tanto sucesso, que com um orçamento de 60 mil dólares, acabou faturando mais de 240 milhões de dólares. Em uma época pré-internet, viu? Na verdade, a gente está falando de uma época ali onde a gente está no comecinho da internet. E A Bruxa de Blair se tornou um ícone da cultura pop justamente porque ele soube usar a internet a seu favor. A produção acompanha um grupo de jovens cineastas que vai parar no meio de uma floresta e ali, gente, eles acabam desaparecendo e coisas macabras e bizarras acontecem naquela floresta. Só que eles haviam ido para essa floresta em Maryland para gravar um documentário sobre uma lenda local. Só que eles acabam desaparecendo e um ano depois, as filmagens que eles estavam captando durante o período de gravações
foram encontradas. E esse é o filme que nós assistimos. Se você olha ele pela ótica dos anos 90, pela ótica de 1999, você entende o quanto o filme não apenas ajudou a redefinir a indústria cinematográfica no gênero de terror, como também definiu o final dos anos 90, preparando o início do milênio, quando o gênero de terror ia ganhar uma dimensão muito mais realista. Graças a Bruxa de Blair, hoje nós temos filmes como Atividade Paranormal, temos filmes como o REC e até mesmo Jogos Mortais. Meu último filme aqui, que é claro, isso aqui ó, tem que fazer parte da sua lista para todo sempre. Estou falando de Pânico, o clássico lançado em 1996, estrelado por Courtney Cox, Drew Barrymore e Neve Campbell. Nós já estamos aqui pilhadaços com o fato de que Pânico 5 já está acontecendo, já é uma realidade. Mas antes de Pânico 5, nós tivemos esse clássico dos anos 90, que acompanha um grupo de jovens que tenta fugir e tenta enfrentar um assassino mascarado que testa os seus conhecimentos sobre filmes de terror. É uma produção que ela é profundamente metalinguística, é um filme sobre filmes de terror também, à medida que traz um terror slasher que é realmente impactante. Pânico não apenas chocou a audiência na data da sua estreia, como continua sendo um filme que é atemporal, independente do que tenha acontecido e do que tenha vindo. É tão atemporal que hoje a quinta sequência é uma das produções do gênero de terror mais aguardadas, o que prova o quanto Pânico não apenas venceu o teste do tempo, mas continua sendo um filme que é bom para dar sustos, tem referências cinematográficas incríveis, tem uma boa narrativa e traz aqui o gênio do terror Wes Craven assumindo a direção. E é isso aí, pessoal. Esses são os meus 10 clássicos de terror dos anos 90 que você precisa conferir. Se você gostou dessa lista, não sai daqui do canal não, porque você sabe que tem muita coisa boa, ok? E não se esqueça de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Estamos por todos os lugares, Facebook e Twitter como Cinepop, no nosso site cinepop.com.br e no Instagram, no @cinepopcinema. E eu também estou no Instagram, no @Rafa Gomes, e também aqui no YouTube eu tenho um canal, que é o canal da Rafa Gomes Cinema, e o link do meu canal tá aqui na descrição dessa bio, e vai trazer muita coisa legal relacionada a cinema, cultura pop, séries de TV, esse universo que eu sei que vocês amam pra caramba, ok? Então não deixem de me acompanhar no Instagram, no @Rafa Gomes, e aqui no YouTube também. Um beijo pra todos vocês, fiquem todos com Deus, e até a próxima.